Olá, muito boa noite. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus, um programa que une esforços dos departamentos de esportes e jornalismos da TV Gazeta para levar informação de qualidade para você que está em casa. Hoje teremos entrevista com o psicoterapeuta Léo Freiman sobre a saúde mental durante essa quarentena. Isso mesmo, Michele, e também vamos conversar com o médico Xiao Lungwen, que é professor da Faculdade de Medicina da USP, sobre como a telemedicina pode ajudar no tratamento de doentes à distância durante a pandemia do novo coronavírus. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Veja essas dicas. Bom, nós voltamos e iremos direto ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus. Agora vamos ver a situação no estado de São Paulo e no Brasil. No total, são 2.433 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 57 mortes no país. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da Covid-19, são 48 mortes. Hoje foram confirmados 8 novos óbitos, entre eles 6 homens e 2 mulheres que moravam aqui na capital. Entre o total de mortes registradas até o momento, 45 ocorreram em hospitais privados e 3 em hospitais do SUS. O estado de São Paulo registra até agora 862 casos confirmados. Bom, e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, visitou hoje as obras de instalação do hospital de campanha do Anhembi. O repórter Osmar Garrafa acompanhou e tem as informações ao vivo. Boa noite, Garrafa. Estão mantidos os planos para que a entrega dos leitos ocorra até a sexta-feira? Sim, Michele, boa noite. É isso. Hoje o prefeito Bruno Covas, o secretário de saúde do município, Edson Aparecido, estiveram aqui visitando a montagem do hospital de campanha que está sendo montado, como você observa aqui, no Palácio das Convenções do Anhembi. Aliás, a cidade de São Paulo vai receber da prefeitura 2 hospitais, esse aqui no Anhembi e outro que está sendo montado também no estádio do Pacaembu. Na inspeção, o prefeito visitou toda a área onde estão sendo montados 1.800 leitos de baixa e média complexidade para atendimento a pacientes positivos da Covid-19. Esse hospital de campanha vai receber portadores do vírus vindos da rede pública de saúde. Os casos de maior gravidade que chegarem aqui antes de serem encaminhados a hospitais da cidade terão atendimento em unidades de terapia intensiva, que também serão montadas nesse espaço. Dos 1.800 leitos que estão sendo preparados, 887, Michele, como você me perguntou, já estarão à disposição da população a partir do próximo dia 6. O restante, numa segunda etapa, o restante dos leitos, serão entregues 4 dias depois, quando o hospital vai trabalhar com capacidade total. Em entrevista coletiva, agora à tarde, aqui no Anhembi, o prefeito afirmou que a cidade de São Paulo vai continuar respeitando a decisão da vigilância sanitária, no sentido de manter a quarentena e isolamento da população, não polemizando com as declarações contrárias a essa decisão dadas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Aqui na cidade de São Paulo, eu não tomo nenhuma medida porque eu gosto ou deixo de gostar. Todas as medidas aqui tomadas são orientadas pela vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária orienta o prefeito, olha, chegou o momento de fechar equipamento cultural, nós fechamos equipamentos culturais. Chegou o momento de fechar os equipamentos esportivos, nós fechamos equipamentos esportivos. Chegou o momento de fechar os equipamentos da área da assistência, nós fechamos equipamentos da área da assistência. Chegou o momento de fechar o comércio, nós fechamos o comércio. Vamos continuar com medidas restritivas, se apontadas pela vigilância sanitária, e vamos levantar as medidas restritivas, se apontado pela vigilância sanitária. O tempo está 100% destinado a cuidar da saúde da população. Eu não tenho tempo para ficar aqui comentando declaração do presidente Bolsonaro. As autoridades receberam com perplexidade o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem em cadeia nacional. Hoje, o presidente e o governador de São Paulo, João Dória Júnior, discutiram e trocaram acusações durante a videoconferência mais cedo que reuniu os governadores do Sudeste. Veja na reportagem.
Participaram da reunião os governadores Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, de Minas Gerais e Renato Casagrande, do Espírito Santo. E ainda os ministros como Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, e Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. No momento tenso, Dória afirmou que o presidente deveria dar o exemplo de líder e lamentou o pronunciamento feito ontem em cadeia nacional. Dória lembrou que São Paulo é o epicentro da doença no Brasil e que não vai aceitar o confisco de qualquer equipamento ou insumo neste momento de crise e que pode entrar na justiça contra a medida. Ministro Mandetta, não faz nenhum sentido confiscar equipamentos e insumos. Se essa decisão for mantida, informo que tomaremos as medidas necessárias no plano judicial para que isso não ocorra. Em tom alterado, o presidente acusou o governador de usar demagogia barata e que o tucano não tem responsabilidade e nem altura para criticar o governo federal. Não tem responsabilidade, não tem altura para criticar o governo federal que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Após discussão, Dória voltou a criticar Bolsonaro pelo Twitter. Disse que recebeu como resposta ataque e descontrole e classificou a postura do presidente de decepcionante, lamentável e preocupante. O pronunciamento do presidente ontem em cadeia nacional, no qual ele contraria recomendações de quarentena e isolamento da própria OMS, foi mal recebido por políticos e principalmente por entidades e profissionais da área de saúde. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O Conselho Nacional de Saúde disse que o pronunciamento do presidente coloca em risco a vida de milhares de pessoas e que é uma afronta grave à saúde e à vida da população. A Sociedade Brasileira de Infectologia também manifestou preocupação. Afirmou que a fala de Bolsonaro pode dar a falsa impressão de que as medidas de contenção social são inadequadas. E a Organização Mundial de Saúde também discordou do pronunciamento do presidente da República. Questionado nesta quarta-feira sobre a fala de Bolsonaro, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou que a Covid-19 é uma doença muito séria em vários países e que a pandemia acelerou nas últimas 2 semanas. Apesar da pandemia do novo coronavírus, alguns profissionais considerados essenciais não podem deixar de trabalhar. Sem eles, a cidade simplesmente não funciona. É o caso, por exemplo, dos coletores de lixo. Trabalhadores a serviço da Prefeitura dos bairros da Zona Norte de São Paulo foram surpreendidos essa semana por demonstrações de carinho. Além de receber o lixo bem sacado com segurança, eles se deparam com bilhetes de agradecimento escritos por moradores. O serviço de coleta de lixo é considerado essencial e não foi interrompido, mesmo com a quarentena decretada na capital por causa da pandemia do coronavírus. Aqui na Avenida Paulista, a quantidade de lixo gerado diminuiu muito e as ruas têm até aparência de mais limpeza, o que não significa que os agentes não têm trabalho. Por isso, a Prefeitura da capital colocou em prática um plano de contingência para evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 para a limpeza urbana. As novas medidas ficam em vigor durante toda a quarentena, que vai até dia 7 de abril, se não for prorrogada. Uma das mudanças aborda especialmente o descarte domiciliar de resíduos. A recomendação é que sejam usados 2 sacos resistentes de lixo, preenchidos até 2/3, e se dê um nó reforçado. A ideia é evitar o contato dos agentes de limpeza, tão essenciais neste momento, com o lixo. E a Prefeitura de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, reduziu em 40% a frota de ônibus na cidade. A medida em vigor desde segunda-feira, dia 23, segue os horários já aplicados aos sábados na cidade, quando o intervalo entre os ônibus são maiores. Ainda segundo a Prefeitura, até sexta-feira a redução será
de 80%, né, Celso? 60%. De 60%, com apenas 367 ônibus em operação no transporte público. Na verdade, 357. 357. E no ABC Paulista, os prefeitos recuaram e os ônibus não serão mais totalmente paralisados. A frota agora será apenas reduzida após reunião realizada por videoconferência pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC com os governadores, ou melhor, com os governantes das 7 cidades. Segundo o consórcio, a partir de domingo, o transporte será realizado com 50% da frota. E a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo também estuda a redução de até 35% na circulação dos trens do metrô e da CPTM. Por enquanto, a circulação ainda não foi reduzida, apesar da queda de 85% no número de passageiros. E com a pandemia do novo coronavírus, o número de passageiros caiu 70% na capital paulista. E por isso, a prefeitura vai reduzir pela metade a frota em circulação durante a madrugada. Mas desde segunda-feira, mais de 1.000 ônibus já deixaram de rodar em toda a cidade. Reportagem de Jonas Campos. Esse ponto de ônibus aqui na Avenida Paulista retrata bem o momento. O número de pessoas que utilizam o transporte público aqui na cidade de São Paulo já apresenta uma redução de 70% em tempos de pandemia. A meta da prefeitura, por enquanto, é manter 55% da frota de ônibus ativa nesse período, veículos com pouca gente, evitando aglomerações como medida de precaução no combate ao novo coronavírus. Na realidade, em partes tem sido bom porque não tem ninguém, né? Mas é importante que toda a população está se conscientizando com esse problema que a gente está enfrentando. E na realidade eu acho que todo mundo teria que ficar em casa. Eu estou pegando por extrema necessidade porque eu tenho uma cirurgia no sábado, então eu não tive opções. A prefeitura também vem tomando medidas para diminuir o número de pessoas nas ruas. O bilhete único do estudante, por exemplo, está suspenso desde a última segunda-feira por causa da paralisação das aulas. Profissionais da área de saúde terão as gratuidades mantidas e mais informações sobre o transporte público e também sobre o novo coronavírus, basta acessar www.sptrans.com.br/Covid-19. E vamos à nossa primeira entrevista do dia aqui do Plantão da Saúde com o psicoterapeuta Léo Freiman por Skype sobre como manter a saúde mental em tempos de isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus. Doutor, boa noite, seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. Nós sabemos, doutor, que apesar de necessário ficar o tempo todo em casa, é complicado, é ruim para todo mundo. Então, nós vemos relatos de pessoas tristes, pessoas ansiosas, pessoas que estão mais deprimidas pela mudança da rotina. E por perder também o contato físico com entes queridos, né? Você não pode abraçar, você não pode tocar, você não pode ver a pessoa. O que a gente pode fazer para amenizar essas consequências, doutor? Perfeito. É bom poder, de alguma forma, contribuir com o nosso país todo que está passando por um momento desafiador. O momento agora é a gente entender uma palavra-chave chamada adaptação. Quando a gente está numa estrada e tem névoa, o que a gente tem que fazer? A gente não pode parar, a vida vem e atropela, como se viesse um caminhão. Por outro lado, a gente não pode acelerar, porque a gente não sabe se vai ter uma curva perigosa lá na frente. Então, a primeira dica é a gente viver um dia por vez, uma semana por vez. Eu tenho atendido todos os meus pacientes por Skype e tenho feito a mesma orientação, uma semana por vez. Na medida em que a gente perceba como as coisas evoluem, o que muda no quadro, não só da doença, mas das normativas do Ministério da Saúde, dos órgãos oficiais, a gente vai reorganizando a nossa agenda. A segunda dica é evitar os exageros. Tanto o drama exagerado, é o fim do mundo, já se perdeu o ano. Isso é muito perigoso, que gera um pessimismo, agonia, angústia, que é também promotora de adoecimento potencial, ou também o descaso. Não pega nada, é tudo invenção, isso não existe. Então, nem ao drama exagerado do fim do mundo, ou o ano, nem o descaso. A terceira dica é programar. A gente não deve ficar solto ao caos.
a melhor dica é planejar a semana. Ou seja, que horas eu vou acordar mais próximo do que eu acordaria no meu dia a dia normal. Segundo, qual é a lista de coisas que eu vou fazer hoje? Terceiro, que momento que eu vou poder fazer um pouquinho de nada? Que momento que eu vou pegar para retomar um ato tão importante de ligar para alguém, dar um vídeo para minha mãe, por exemplo, eu tenho pais com certa idade, então eu dou vídeos para eles, eu ligo para eles sobre a minha voz, ou seja, que momento eu vou manifestar um pouco de carinho para, se eu não posso tocar nas pessoas, de que maneira eu posso tocar mesmo à distância? Com um áudio, com um texto, com uma videochamada. Tem gente que orienta, ontem falando com um paciente meu, que está fazendo cartas de amor para a namorada e tira foto e manda, retomando um pouco até do romantismo. É muito importante também dados fundamentais. O primeiro deles é com alimentação. Existe até alguns documentários bacanas na Netflix, eu vi outro dia um que chama Dieta dos Gladiadores, e eles mostram muito claramente quanto a alimentação adequada, a hidratação adequada para a nossa saúde. E uma última dica é o sono. É muito importante dormir cedo, não ficar maratonando, fazendo jogar videogame, por quê? Há restrição de sono, seja ele pelo vício do celular, seja ele por ficar atento a querer saber tudo nos 1000 grupos de WhatsApp da família, dos amigos. Isso gera privação de sono, que gera um estado de caos, irritação, aumenta a obesidade e gera potencialmente uma depressão ou ansiedade. E é tudo que a gente não precisa nesse momento. A palavra-chave agora é adaptação e amor próprio. Porque se eu estiver bem, eu tenho como cuidar do mundo, eu tenho como ser útil à sociedade, à minha família. E se cada um de nós nos cuidarmos, a gente passa por essa com uma serenidade e alguma sabedoria. Doutor Léo Freiman, boa noite. Tem uma pergunta também, o senhor falou de ansiedade, mas tem uma coisa também relacionada ao medo. E quando a gente fala de sanidade mental, o medo excessivo também faz estragos. Sim. E existem 2 medos básicos, entre tantos medos, nesse clima de pandemia. Um é o medo da doença em si, o medo de se contaminar, de contaminar familiares. E também existe um medo econômico, medo de perder o emprego, o medo de ter o negócio falir. Quer dizer, qual a receita também para controlar esse medo que toma conta das pessoas neste momento? Ótima pergunta. Existem 2 tipos de medos. Os medos saudáveis ou adaptativos e os medos irracionais ou prejudiciais. Eu ter medo de alguma coisa que concretamente, claramente, evidentemente me prejudica é um bom medo. Isso é saudável de ter. Então, quando eu vou, de novo, ficar no exagero, no pessimismo, ficar aqui tentando obsessivamente ouvir todas as notícias sem checar se são verdadeiras ou não, eu estou acionando desnecessariamente o meu sistema de alarme. Existe hoje na psicologia, a gente sabe, o que a gente chama de círculo de influência, que é o que está o meu controle. Fora dele está o ciclo de preocupação. O que a gente tem que evitar? Ficar na preocupação. O pré fica ocupado, ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou redobrar meus cuidados com higiene, eu vou fazer tudo aquilo que os sites, os programas televisivos sérios têm orientado, todos os cuidados com higiene, algum distanciamento, como tem sido cuidado. Se eu tenho um idoso na família, cuidados redobrados, isso é posto, isso é indebatível. Mais do que isso, é entrar no ciclo da preocupação. É muito importante que a gente lembre que isso não é ser indiferente. Né? A gente não está falando aqui de descaso, só falando de eu tenho um motivo real para me preocupar, eu tenho algo concreto para fazer agora, tem algo ao meu controle, se não, toca a vida. Segundo, em relação às questões econômicas, todos os meus pacientes estão fazendo uma lição de casa que é o quê? Eu vou dormir cedo, eu vou trabalhar mais e melhor, eu vou dar à minha empresa, ou aos meus clientes, aos meus fornecedores, ou seja, as pessoas com quem eu lido no dia a dia, vou entregar mais.
vou negociar aquilo que eu puder negociar, seja de pagamentos ou recebimentos, 1, 2 semanas por vez. Mais do que isso, a gente já entra numa questão perigosa. Gente oportunista, às vezes, não tem que pagar a conta, às vezes nem sabe se vai ter ou não essa situação. Só para você ter ideia, outro dia eu fui com uma diretora de escola, uma palestra online, que me comentou o seguinte: tem pais questionando se tem que pagar a escola dos filhos integral porque a escola não está tendo aula. Isso é de um oportunismo e quer saber de uma falta de educação absoluta. Porque é essa hora da gente estimular redes de solidariedade, de companheirismo, de cumplicidade. Os professores hoje estão dando tudo o que podem para fazerem aulas online, para organizar as tarefas, para reinventar a si próprios. De repente chega a mãe e fala assim: mas então não teve aula, só mandou atividadezinha por computador. Quer dizer, esse é o tipo de atitude indevida e mal educada. Porque nessa hora a gente tem que se ajudar, primeiro ajudar a gente próprio, depois a gente perguntar o que eu posso fazer pelo meu semelhante, porque isso também é curador. Quando a gente vive no eixo, quando a gente fica no nosso equilíbrio, a nossa imunidade está preservada. O estresse excessivo, viver no ciclo da preocupação, nos debilita, diminui o número de células CD4 e que são responsáveis pela imunidade. Além, como você bem perguntou, abrir para a ansiedade e para a depressão. Ok. Muito obrigada, doutor Léo Freiman, pela entrevista. Muito bacana a gente ouvir tudo isso, saber que tem que manter uma rotina, tem que manter o sono, tem que colocar ali no papel o que fazer no dia e se programando, né? E ter uma boa alimentação. Então, essas são dicas fundamentais para quem está em casa. E ocupar a mente, né, doutor? Ler bons livros, de repente assistir bons filmes, né? Essa é a hora de fazer o curso que você estava adiando, essa é a hora de baixar um aplicativo para fazer ginástica em casa, essa é a hora para ler um bom livro, né? Arrumar a casa, fazer faxina, e aqui também, limpar o coração. A vida oportunizou um contato com a gente. Se está tão ruim, marca uma terapia online e vai se conhecer e se cuidar, meu amigo. É verdade. Muito obrigado, doutor Léo Freiman. Uma boa noite. Boa noite, doutor. Obrigada. Muito obrigada. É verdade, a pessoa tem que lidar muito mais consigo, né? E se escutar e ficar sozinha nos momentos que é possível. Olha, uma das maneiras de manter a saúde física e mental é a prática de exercícios. A boa notícia é que é possível fazer alguns treinos em casa mesmo, desde que se tenha ajuda e supervisão de um profissional qualificado. Veja com José Paes. Os exercícios físicos sempre fizeram parte da vida da Carol. Eu treinava numa academia, que é aqui próximo de casa, e geralmente eu treinava de 5 a 4 ou 5 dias. Mas agora, a rotina dela mudou drasticamente. Nessa terça-feira entrou em vigor o decreto assinado pelo governador de São Paulo, João Dória, que determina o fechamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais de todo o estado por um período de 15 dias. A recomendação é para que as academias fiquem fechadas até o dia 30 de abril e tem como propósito ajudar no combate à propagação do novo coronavírus. Medida que não abala em nada o pessoal da famosa Geração Saúde. Agora eu tive que adaptar que eu não tenho os aparelhos, né? Então, o meu instrutor me passou alguns exercícios que não precisa de aparelho, então eu estou adaptando aqui em casa mesmo. De acordo com a Associação Internacional de Fomento ao Universo de Saúde, o Brasil é o segundo maior mercado de produtos fitness do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. São mais de 34.500 academias em todo o território nacional, que movimentaram quase 10 bilhões de reais só em 2019. Mesmo com uma possível queda no faturamento, muitas academias em São Paulo vêm disponibilizando treinos online e de graça para que os seus alunos não fiquem parados durante essa crise envolvendo o novo coronavírus. Mas para treinar de maneira correta e não se machucar, o ideal é seguir as orientações de profissionais do ramo. Fazer o treino de uma maneira leve a moderada e que ele dure até 60 minutos, não mais do que isso, para que a gente use a atividade física a nosso favor. Para que a gente melhore, para que a gente aumente a imunidade no momento que a gente mais precisa estar com ela 100%. Para esse médico especialista em esporte, o mais indicado agora é apenas continuar em movimento. O objetivo é evitar lesões e uma sobrecarga incorreta de peso.
esquece hipertrofia, esquece definição, esquece alto rendimento. O momento é manter um condicionamento. Manter um condicionamento, digo, manter uma atividade física, porque parar a atividade física vai ser muito maléfico para o corpo inteiro. Parar. Essa é a palavra mais usada para definir o que a gente vem sendo obrigado a fazer diante da crise atual. O jeito, então, é torcer para que tudo passe logo logo e a vida volte a seu movimento natural. Pelo amor de Deus, volta à academia, então. Pelo amor de Deus, volta à academia, com certeza. Né, agora a gente dá valor, né? Quem diria que a gente ia ter vontade de ir para academia? Bom, vamos falar agora do impacto do novo coronavírus no cenário esportivo com o nosso Giro de Notícias. Com o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021, é hora de pensar na logística e nos valores envolvidos nessa mudança. De acordo com o jornal japonês Nikkei, o Japão pode ter um custo adicional de aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de dólares com a alteração do calendário olímpico, algo em torno de 13 bilhões de reais. O comitê organizador local precisará renegociar inúmeros contratos e arcar com manutenção de arenas, aluguéis, salários e encargos por um período mais longo. Segundo os economistas ouvidos pela publicação, boa parte desse valor deve acabar saindo do bolso do contribuinte japonês. Acho que é por isso que eles demoraram tanto para tomar a decisão de fazer esse adiamento, né? O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, anunciou esta manhã algumas medidas para apoiar os clubes durante a pandemia do coronavírus. Destaque para uma linha de crédito de 500 milhões de euros, o equivalente a 2 bilhões e 800 milhões de reais para clubes da primeira e também da segunda divisão. Também foram destinados 4 milhões de euros sem juros e com prazo de 2 anos para reembolso aos clubes não profissionais para garantir o pagamento de salário durante a suspensão das competições. O dirigente também colocou todas as instalações da seleção espanhola e os profissionais da área da saúde à disposição do governo espanhol. O tenista brasileiro Thiago Wilde usou as redes sociais nesta quarta-feira para anunciar que é mais um atleta contaminado pelo novo coronavírus. O atleta de 20 anos disse estar se sentindo bem, garantiu que os sintomas mais graves, como febre, já passaram, né? E aproveitou a oportunidade para fazer um apelo, abre aspas, palavras dele, para o Thiago, né? Fiquem em casa, tomem cuidado, é uma doença séria, mas que pode ser controlada com a força de todo mundo. Quem também usou as redes sociais para falar da pandemia do novo coronavírus foi Daniel Alves, atleta do São Paulo e da seleção brasileira, que rebateu o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, minimizando a gravidade da pandemia e pedindo o fim da quarentena. Abre aspas. Senhor presidente, respeito muito a Vossa Senhoria, mas são muitas famílias e muitas pessoas trabalhando em prol do combate a essa pandemia. E o senhor, como a pessoa mais importante desse país, deveria também prezar pelo bem do nosso país e do nosso povo. Não devemos fazer dessa situação, sobretudo se não temos a cura para ela, disse Daniel Alves. E você pode seguir acompanhando todas as notícias sobre as consequências do novo coronavírus e as demais novidades do mundo do esporte no site gazetesportiva.com. Olha, com a quarentena e os restaurantes funcionando apenas por delivery, aumentou o número de entregas por aplicativos de comida. O repórter Jonas Campos acompanhou parte da rotina desses entregadores. Uns usam luvas e máscara, outros abusam do álcool para higienizar a moto. Medidas de precaução que agora são parte da rotina dos mais de 60 mil entregadores só aqui na capital paulista. A gente toma cuidado, né? Eu não encosto em nada, não encosto em ninguém. Do jeito que eu pego na embalagem lá, eu entrego para o cliente, passo álcool em líquido, eu passo na moto. Chego em casa, eu lavo as mãos. Todo lugar que eu paro, eu dou uma higienizada na moto, nas mãos também. Porque do mesmo jeito que eles têm medo também de se contaminar, a gente também tem, entendeu?
Apesar da estimativa de um aumento de 30% no número de pedidos em toda a América Latina, os relatos dos entregadores ouvidos pela nossa equipe de reportagem revelam outra realidade. Parou bastante as entregas, viu? Parou bastante. Acho que as pessoas estão estocando bastante em casa e estão parando de pedir, né? Para quem é pai de família, não compensa ficar a noite inteira trabalhando praticamente para ganhar R$30 e levar para casa. O movimento não aumentou? Não aumentou. Eu também pensei que ia aumentar, porque falaram que ia ser só delivery e tal. Falei, então vai ser bom agora, né? Mas não aumentou nada. Eu acho também que as empresas se aproveitam um pouco, né? Porque à medida que cresce um pouco, eles ganham mais do que a gente, né? Os motoqueiros trabalham mais, mas por menos, né? Com muita gente em casa e os restaurantes abertos só para delivery, a expectativa é de um aumento significativo no número de entregas pelos aplicativos. Mas na prática se engana quem pensa que a vida deles, que estão diariamente na rua, mudou para melhor. Vai lá, amigão. O presidente da AMA-BR, a Associação dos Motofreitistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil, Edgar Francisco da Silva, também critica a postura das empresas de aplicativos, principalmente em relação à proteção dos entregadores em época de pandemia. Os aplicativos hoje não pagam o que deveriam pagar, então não temos como comprar esses produtos álcool gel, luva, todo dia. Então acaba que a gente está correndo risco o cliente e também a nossa família, devido a essa falta de estrutura que é a proteção individual de cada um. Em contato com a nossa produção, o iFood garantiu que está realizando comunicações educacionais e outras iniciativas para entregadores, restaurantes, colaboradores e consumidores, além de um fundo solidário no valor de R$1 milhão para dar suporte àqueles que necessitem permanecer em quarentena. Essas empresas, elas estão passando sim informações, nada além do que a mídia está falando, é só o muito básico. A gente vê que muitas empresas de aplicativo fazem propagandas de que estão dando álcool gel, de que estão separando fundo para caso o entregador se contamine, só que a grande verdade é que não estão dando nada, às vezes fazem um ou outro, umas entreguinhas de 30, 40 pessoas, só para falar que fez. Já a RAP, em comunicado, diz que trabalha com uma opção de entrega em domicílio sem contato físico. Estimula o pagamento apenas digital para evitar o contato e a manipulação de dinheiro em espécie. E garantiu ainda que criou um fundo para proteger a comunidade de entregadores parceiros, além de disponibilizar álcool gel 70%. Devido à necessidade que se encontra, a gravidade da pandemia, isso deveria ser subsidiado pelo governo e os aplicativos em conjunto para que possamos trabalhar de forma segura e ser um dos heróis dessa história, onde o cidadão fica em casa e vamos lá fazer a entrega para ele de uma forma segura, e não sendo um dos vilões onde a pessoa está em casa achando que está segura e o entregador está indo lá levar uma entrega com vírus para ele, entende? Bom, o iFood ainda não respondeu às queixas específicas apontadas na nossa reportagem, mas em nota esclareceu que adotou medidas para garantir o bem-estar e a saúde dos funcionários, que iniciou o revezamento de colaboradores desde a segunda-feira, dia 18, adotou um modelo de home office total para todos os escritórios, reuniões internas e videoconferências com fornecedores, e que desde o início da pandemia disponibiliza álcool gel para todos os colaboradores e adotou rotina de desinfecção de maçanetas, superfícies de contato e locais de alta circulação. Já a Uber, que administra também a Uber Eats, diz que criou um programa para apoiar seus parceiros e colaboradores em todo o Brasil, com orientações e informações gerais que podem ser acessadas por meio de uma newsroom online. Muito bem, agora vamos à nossa segunda entrevista do dia. Recebemos aqui na bancada do nosso Plantão da Saúde o médico Xiaolong Wen, que é professor da Faculdade de Medicina da USP e chefe da disciplina Telemedicina. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nós mostramos aqui no Plantão que os profissionais da saúde são a linha de frente nessa batalha contra o novo coronavírus e que lidar com os hospitais lotados nessa hora é um dos grandes desafios que nós vamos enfrentar, né? Como que a regulamentação da telemedicina pode ajudar nesse combate, nesse sentido? Boa noite. Boa noite.
nesse processo, na quinta passada, o Conselho Federal de Medicina, ele autorizou a usar 3 serviços de telemedicina. São elas telemonitoramento, teleorientação e teleinterconsulta, que é quando um médico especializado interage com outro médico para aumentar a qualidade no ponto remoto. E nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde publicou uma portaria no Diário Oficial, liberando inclusive a teleconsulta. Então nós temos uma possibilidade de uma interação do médico com o paciente. E aí nós temos a instrumentação de uso de meios interativos para oferecer melhor esses cuidados aos pacientes, se nós somarmos o Conselho Federal de Medicina e nós somarmos o Ministério da Saúde. Bom, doutor, antes do Celso fazer a pergunta dele, só lembrando para você que está em casa, você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 99 479 1633, fazendo perguntas aqui para o doutor. 11 99 479 1633, faz uma pergunta direta, rapidinha, até 10 segundos, com o celular deitado. E pode colocar também no Twitter a hashtag Plantão da Saúde, tudo junto, que o seu comentário aparece no programa. Doutor Chau, é importantíssimo a gente ouvir do senhor qual a importância do isolamento no combate ao contágio da Covid-19. Bom, nesse momento existem vários modelos matemáticos que simulam a cadeia de transmissão. Então, muitas vezes, as decisões já são feitas a partir da coleta de informações do que ocorreu na China, do que ocorreu na Coreia do Sul, no Japão, Itália, Espanha. E isso ele vai para um modelo matemático. O modelo matemático é que nem a previsão do tempo. A previsão do tempo você usa satélites, sensores e você faz uma simulação do que pode acontecer com o tempo. Esse mesmo processo é feito cientificamente na área de vigilância em saúde, na saúde pública. Então é baseado nesse processo que eles viram que provavelmente, para reduzir aquela curva de crescimento exponencial, nós precisaríamos promover um isolamento. Por que esse isolamento? Para evitar justamente o contágio do vírus de uma pessoa que pode estar doente ou de uma pessoa que pode estar assintomático ou subclínico, e ele, na verdade, está jogando em gotículas da saliva ou do espirro ou da tosse, inundando o meio ambiente com vírus. E aí mais pessoas podem se contagiar. Então, o isolamento, ele tem essa finalidade, porque nós não estamos trabalhando apenas com uma pessoa ou um conjunto de pessoas. Estamos trabalhando com uma população inteira e onde você não vai conseguir saber quem está com o vírus e quem não está. Então, o programa da simulação diz, o melhor é, durante um período, fazer um isolamento absoluto para ver se o processo de aceleração ele consegue ser menor. Doutor, como que a pessoa vai fazer essa consulta, digamos, pelo telefone, falando com o médico, e aí o médico, de repente, é um caso de um antibiótico. E aí, você não precisa na farmácia levar uma receita para esse antibiótico? Como que vai funcionar isso? Bom, aí nós chegamos a um ponto. A telemedicina ela não pode ser vista apenas como uma ferramenta. A telemedicina é um método médico de cuidar de um paciente ou de uma pessoa e não em modo presencial. Então, ele precisa ter cuidado em fazer uma entrevista e uma investigação médica correta e fazer a prescrição médica. Aí nós temos dois tipos de prescrição. As prescrições baseadas em medicamentos OTC, são aqueles que vocês podem comprar na farmácia, não obrigatoriamente precisa da receita médica, mas no caso dos antibióticos precisa de uma receita médica. No papel. Aí que nós chegamos a um ponto, aí nós temos um pequeno vácuo. O Conselho Federal de Farmácia, desse 2018, já tinha autorizado que as farmácias pudessem receber uma receita via meio digital, desde que tivesse um certificado digital. Isto é, comprovasse que foi o médico que fez. Então, isso é o Conselho Federal de Farmácia que já tinha aprovado em 2018. No nosso caso, hoje,
nós precisamos de um documento. Não adianta apenas mandar um e-mail com algo escaneado, porque nós não temos uma coisa chamada veracidade. Talvez a única saída para resolver esse processo é realmente fazer a entrega da receita impressa e assinada via, assim como tem o delivery de alimento. Pede para alguém buscar essa Isso, e aí faz essa entrega apenas da receita antes de passar pela farmácia. A avaliação pode ser feita de forma conectada, mas nesse momento nós ainda não alcançamos o modelo, como por exemplo que tem na Holanda, alguns países europeus, onde se pode fazer uma receita já no meio digital e ele está integradamente conectado com a rede de farmácias. Perfeito, que aí teria credibilidade, veracidade. Agora, doutor, quero fazer uma pergunta do ponto de vista médico. A gente tem visto muitas discussões sobre a maneira de combater a doença, ou de uma maneira vertical, quando você tem uma paralisação parcial, ou horizontal, quando tudo para em nome do combate à doença. Qual é o caminho mais acertado por tudo que o senhor já viu nesses tempos de pandemia? Nesse momento, o mundo está caminhando pelo horizontal. Tanto que a Índia decretou quarentena para 1,3 bilhões de habitantes durante 2 semanas. Então, o que nós estamos vendo é que o mundo está optando por algo um pouco mais radical para tentar desacelerar o avanço da transmissão. O vertical, em princípio, para que ele tenha um funcionamento eficiente, nós precisamos ter um comportamento de educação muito bem feita e atitudes. Senão, nós vamos falhar. Então, como nós estamos trabalhando socialmente com diferentes camadas sociais, se optou por um modelo onde pudesse dizer, não, nós temos maior chance de ter o efeito. O lado mal do horizontal é que você para a sociedade como um todo. Portanto, ele tem que ter tem que ter um início e um fim. Caso contrário, nós podemos causar outros prejuízos para a sociedade como um todo. Tá? Então, eu só diria que hoje o mundo está caminhando pelo horizontal. Bom, e agora tem a pergunta do nosso telespectador. Vamos colocar na telinha. Da Gazeta Esportiva, que é o Nicanor de Diadema. Quero fazer uma pergunta aí ao doutor. O que o Bolsonaro falou ontem, que é só uma gripezinha, era para nós todos sair de casa e trabalhar. Ele está certo? Sobrou, doutor. Esse é um ponto muito difícil de dizer, porque o coronavírus, o Covid-19, ele está merecendo muita atenção porque ele é uma mutação de um novo vírus. Toda vez que nós enfrentamos algo desconhecido, a primeira providência que nós temos que fazer é cuidar das pessoas de uma forma mais defensiva. Isso quer dizer, nós só podemos usar as nossas bases de evidência. Então, a área médica no mundo está trabalhando. Vamos fazer o que for possível nas nossas evidências para reduzir ao máximo as consequências. Tá? Então, isso é uma opção. O coronavírus não é um vírus novo. O coronavírus faz parte de uma família de vírus que já é conhecido desde a década de 60. O SARS de 2002, o MERS do Oriente Médio também era coronavírus. É verdade que o coronavírus que nós temos hoje, ele tem menor letalidade que esses 2 outros coronavírus, porém ele tem uma capacidade de contágio muito grande. E como nós não temos imunidade social feito, então nós não sabemos qual é a consequência do impacto que isso vai gerar. E isso leva com que nós precisamos tomar atitudes um pouco mais, digamos, de proteção. A letalidade é um fato dizer que a letalidade do coronavírus ele é dependente da faixa etária e é dependente se a pessoa tem doença crônica.
Isso é um fato, já está mais do que documentado. E eu acho que após o episódio do coronavírus, nós vamos aprender uma coisa: cuidar da nossa saúde. Quando nós temos doença crônica, vamos cuidar bem, e não é somente por causa do coronavírus, é estilo de vida. Tá? Então, hoje, atualmente o mundo está caminhando, apesar da maioria das pessoas poderem ter a autocura, nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos trabalhando numa sociedade como um todo e nós temos que proteger da melhor forma possível. O doutor daqui a pouquinho vai dar algumas dicas aí para você melhorar a sua imunidade, tá bom? Talvez agora, não sei se ainda dá tempo, né, ou não, mas o doutor daqui a pouquinho fala sobre esse tema. A gente volta a conversar com o repórter Osmar Garrafa, que tem mais informações ao vivo sobre as ações de emergência adotadas na cidade e no estado de São Paulo. Garrafa. É isso, Michele, são ações de emergência que estão sendo tomadas tanto pelo governo do estado como pela prefeitura. Falamos ao vivo do Palácio das Convenções do AMB, o Bruno Ramos pode mostrar para você. Aqui são 24 horas de trabalho intenso na ideia de, claro, deixar pronto esse hospital de campanha. Serão 2 hospitais de campanha feitos pela prefeitura da cidade de São Paulo. Este aqui do AMB, com 1.800 leitos, e outro lá no estádio do Pacaembu. A informação que nós temos, inclusive, é que os profissionais vão trabalhar 24 horas de forma ininterrupta. O objetivo é que já no próximo dia 6, já uma parte, ou seja, a primeira etapa, aproximadamente 800 leitos serão entregues à população e o restante 4 dias depois. Além, eu repito, além aqui do hospital de campanha do AMB, que vai atender aproximadamente 1.800 pacientes com a Covid-19, lá no estádio do Pacaembu também nós temos uma outra estrutura tão grande quanto essa sendo montada. Repito, a estrutura está sendo montada para o próximo dia 6, 24 horas em turno, todos trabalhando. O prefeito esteve por aqui hoje, não quis polemizar com as declarações dadas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, disse que a prefeitura e o governo do estado vão continuar acatando as determinações da vigilância sanitária. Michele. Por todas as informações. Tem uma aglomeração de pessoas ali, né, Celso? Ainda mais considerando que ele é um paciente oncológico, não é um risco muito grande? Não deveria ter um espaço maior entre as pessoas, evitar esse número muito grande de assessores e pessoas ao lado dele? As recomendações é que não haja aglomeração, manter uma certa distância, mas eu vi o prefeito usando máscara como um meio de proteção. Eu sei que não é uma proteção 100%, mas ele também adotou uma medida de proteção. Agora, é fato, na medida em que nós tivermos um ambiente no qual há um distanciamento de 1 metro, 1,5 metro, também eu vejo que as pessoas não estão tão próximas. É que pelo jeito da forma da câmera, pode dar a entender, como é bidimensional, nós estamos achando talvez uma certa proximidade, mas o que eu vejo é que também existe um certo afastamento. Tá? Então, talvez com tridimensionalidade, nós veríamos que estão mantendo 1 metro, 1,5 metro de distância entre eles. Doutor, o senhor comentou aí da questão da imunidade, né? Tem alguma coisa que a gente possa fazer agora, assim, para melhorar? Ou não? Já tinha que ter tomado a vitamina D, já tinha que ter tomado a vitamina C, ou agora tem alguma coisa que a gente possa fazer para tentar ficar um pouquinho com o organismo mais forte? Então, nesse momento, eu diria que é boa nutrição, tá? Nós precisamos nos nutrirmos saudavelmente. Não existe medicação ou alimento que consegue ir contra o coronavírus, não é fato. Então, quem se cura do coronavírus somos nós. Nós somos a arma mais poderosa contra o vírus. Para que isso aconteça, o que nós precisamos? Garantir boa alimentação, estresse, depressão, ansiedade provoca uma queda de imunidade. Portanto, nós temos que tentar resolver isto, seja por prática esportiva, atividade de exercício, uma conversa de lazer, tudo que lhe dá prazer, que lhe dá aquele sorriso tem que ser cultivado. A outra é o ambiente intradomicílio. Mantenha a casa com um fluxo de ar arejado, senão você tem um acúmulo de bactérias, vírus e outro, então manter bem arejado, isso é importante. Nós temos que cuidar da limpeza,
Tá? Muito se fala sobre álcool, porém a água sanitária na proporção de 100 ml para 900, o recomendado pelo Ministério da Saúde, também faz parte da higienização. Então, manter o máximo possível da higienização. E nós temos que tomar um cuidado para nós não criarmos uma neurose. O importante é agir corretamente e não ter uma neurose. Eu só queria talvez transmitir um recado. Por favor. Nós falamos muito em lavar a mão várias vezes. Passamos álcool. O que isso faz? Ele retira o óleo natural que temos na pele. É verdade. Se você passar uma semana dessa forma, você vai correr o risco de ter a pele ressecada e até poder ter fissuras. Então, não se esqueçam também de cuidar da pele, passando, nesse caso, hidratante. É verdade. Agora, doutor, voltando à questão da telemedicina, como é que ela tem atuado nesse período de pandemia e se a partir, quando a gente passar por tudo isso, se é um caminho sem volta no Brasil? Olha, a pandemia vai ser uma grande oportunidade para nós aprendermos a usar de forma correta. A telemedicina, para resolver o problema de pandemia, não basta a telemedicina de serviço, nós temos que criar uma logística. Em geral, chamo de telemedicina de logística coordenada em saúde. Nós precisamos não só atender, mas nós precisamos investigar e fazer o encaminhamento eficiente e resolução de problema. Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade e nesse período, não só usar a telemedicina, mas nós precisamos ofertar o máximo possível de cursos, inclusive para habilitar os médicos. Nós, médicos, muitas vezes, estamos com conhecimento de como lidar com o paciente no dia a dia presencialmente. Talvez, de forma digital, precisamos ensinar alguma coisa. Então, eu diria, essa é a melhor oportunidade de nós formarmos a geração de médicos que sabem utilizar de uma forma consciente e correta a telemedicina. E só para fechar uma questão, não existe uma separação medicina e telemedicina. Existe uma coisa que eu vou chamar de medicina conectada. É quando os médicos tomam uma decisão de usar a telemedicina para estender os seus cuidados aos pacientes não presencialmente, eles expandem o acesso à saúde. Isso se chama medicina conectada e a nossa função é oferecer um cuidado mais humano, mais eficiente, mas sempre será uma medicina híbrida, uma medicina que mistura o atendimento presencial com conectada para fazer essa logística. Perfeito. Tem pergunta do nosso telespectador. Tem uma filha com 8 anos. Faz 5 anos que a mãe dela morreu. Só eu e ela dentro de casa. Tem algum perigo? Bom, esse é um ponto. A criança, se ela não tem nenhum sintoma, se está há 7, 14 dias, sem nenhum sintoma e não sai para ter outros contatos, ela não está doente. Tá? Então, a criança, por que dizem que tem perigo da criança? Não é que tem perigo, é que a criança tem um sistema imunológico tão forte que ela não tem o agravamento mesmo que ela se contrai o coronavírus. Ou ela é assintomática ou ela é um subclínico. E ela resolve muito bem isso. Então, quando dizem que as crianças, evitar crianças com os idosos, é no seguinte sentido. A criança tem sua atividade social normal, vai na escola, vai na creche, ela pode se contagiar com o coronavírus e aí transmitir para o idoso. Mas se você já está com a tua neta, uma criança, que já está há 7 dias, sem um só sintoma, 7 ou 14 dias, dizem a média 10 dias, sem nenhum processo, então, nesse caso, como vocês estão isolados e não há um contato externo, provavelmente não haverá problema.
Dr. Schau, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e pelas informações aqui no Plantão da Saúde. Obrigado, foi uma satisfação. Olha, agradecemos aí ao Dr. Xiao Lun Wen, professor da Faculdade de Medicina da USP, chefe da disciplina Telemedicina. Agora a gente volta para o nosso telão da saúde e ver como que está a atualização dos casos do novo coronavírus. Vamos ver a situação no estado de São Paulo e no Brasil. O total não mudou, né, Celso? Não mudou. São 2.433 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 57 mortes no país. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da Covid-19, são 48 mortes. Hoje foram confirmados 8 novos óbitos. Do total de mortes registradas até o momento, 45 ocorreram em hospitais privados e 13 em hospitais do SUS. O estado de São Paulo registra até agora 862 casos confirmados. Bom, o nosso Plantão da Saúde de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações para você que está em casa, cuidar da sua saúde e da sua família. Isso mesmo, a gente se despede amanhã. Estaremos de volta com mais prestação de serviço e para esclarecer as dúvidas da população. Uma boa noite para você, até amanhã.